Amém. Bom dia, amados. Louvado seja o Senhor. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para o pessoal também da internet, né, que vai nos assistir aí. Ou agora, quem está nos assistindo ao vivo, ou então depois, né, durante o dia, ou durante a semana, né, não sabemos qual será o horário. Bênção de Deus, podemos estar juntos nessa manhã, ainda com uma certa distância, mas faz parte, né? Estamos vivendo um momento realmente ainda muito crítico em tudo aquilo que nós, principalmente na nossa cidade, na nossa região, nós temos vivido. E eu quero partilhar essa palavra hoje, um pouquinho do meu sentimento em tudo aquilo que eu vivi há 2 semanas atrás, quando eu fui fazer um velório de uma pessoa de Covid. E eu confesso que eu nunca havia chorado em velório, mas naquele velório eu chorei. Porque foi muito triste tudo aquilo que ali eu vi e pude experimentar junto ali com a esposa e o filho. Um homem de 46 anos, a esposa adquiriu Covid, ficou 2 dias com febre, o filho teve Covid, 12 anos, ficou com febre. Ele começou a se sentir mal no sábado, no domingo foi internado na UTI, na quarta-feira faleceu. Sem nenhuma comorbidade, né, como eles falam, não tinha nenhuma doença. Alguém que corria todo dia 10 quilômetros, extremamente fitness, 46 anos. E deixou a sua esposa e um filhinho de 12 anos. E aí eu chego naquele velório, tem o caixão no meio. Quem conhece o velório aqui em Montemor, né? Tem ali o caixão. A esposa e o filho com Covid ao lado. E ninguém podia se aproximar, nem da esposa, nem do menino. Tinha mais umas 10 pessoas lá, que estavam todo mundo para o lado de fora, aguardando para enterrar, né, o homem. Caixão lacrado, só com a foto dele em cima. Eu confesso que eu fiquei muito abalado com aquilo. Eu vim depois para casa, aquela noite eu não dormi direito. Falei assim, Senhor, por que nós estamos vivendo isso? Senhor, por que isso tem sido tão forte? O Senhor tem permitido pessoas que tenham um futuro, que tinham projetos, que tinham sonhos, e todos eles se acabando assim da noite para o dia, rapidamente. E aí o Senhor foi confortando meu coração, foi me consolando um pouco. Já liguei, falei já com a viúva, conversei com ela. Um sentimento terrível, não sabe o que vai fazer da vida. Um filho de 12 anos. As perspectivas delas mudaram completamente. Esta é a realidade disso que nós temos vivido nesses últimos dias. Enquanto eu pensava um pouco sobre isso, olhando um pouquinho para o Brasil, olhando um pouquinho para a realidade que nós estamos vivendo aqui, eu não falo disso na Europa, eu tenho acompanhado, né, o Marcel, a Elaine, toda semana a gente conversa, tenho acompanhado o Wilson e a Mari lá em Portugal. É interessante porque lá quando o governo dá uma ordem, dá uma lei, ali todo mundo obedece. Ali todo mundo obedece. E no Brasil parece que a coisa vai sendo levada meio de qualquer jeito. Eu lembro quando liberaram o comércio em Campinas, há um mês mais ou menos atrás, naquela segunda-feira, não é 25, é 13 de maio, né? Campinas é 13 de maio, 25 é São Paulo. A 13 de maio parecia Natal. De tanta gente que tinha lá. Tanta gente que tinha lá. Enquanto eu meditava nisso, o Senhor foi me lembrando. E por isso é o tema da minha mensagem. Os estágios da pandemia versus os estágios do pecado. Eu quero ler uma palavra com você. Onde o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. A partir do versículo 6. Até o 13. 1 Coríntios 10, 6 a 13. Que diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois,
idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comprar e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O apóstolo Paulo inicia o capítulo falando do povo no deserto, dizendo assim: este povo aprendeu da pior forma. Este povo não andou conforme aquilo que o Senhor lhes falava. Não obedeceram às leis que o Senhor lhes dava. Por isso, acabaram perecendo muitos deles no deserto. E eu não vou falar aqui dos pecados em si, mas ele cita aqui, a partir do versículo 6, ele cita 5 pecados que são muito naturais na minha vida e na tua vida. Ele vai falar da cobiça, no versículo 6. No versículo 7, ele vai falar da idolatria. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu não sou idólatra, né? Não adoro imagens, né? Mas idolatria na Bíblia não se resume a imagens. Na idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima do meu próprio Deus. Pode ser até o meu esposo e a minha esposa. Pode ser idolatria na minha vida. Meus filhos podem ser idolatria na minha vida. No versículo 8, ele vai falar da imoralidade. Diz assim: o povo foi imoral, e num só dia caiu 23.000. No versículo 9, ele vai falar de pôr o Senhor à prova. E no versículo 10, ele vai falar da murmuração. Eu não vou falar aqui desses 5 pecados, porque dá outra pregação outro dia. Mas eu queria falar da realidade que nós vivemos, da forma com que nós encaramos a nossa vida com o Senhor. Para mim, o versículo base aqui é no versículo 12, quando ele diz assim, né? Tanto no 11 ele fala que foi exemplo para nós, e a gente tem que aprender com eles, né? Ele falou isso no versículo 6, fala no 11. E aí no 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E eu queria rapidamente tentar fazer uma comparação da realidade que nós vivemos desde o início da pandemia até hoje, em relação também às atitudes que nós vamos tendo com as tentações, o pecado da nossa vida. O primeiro estágio, quando a gente ficou sabendo da pandemia, da Covid-19, eu não sei você, mas eu me cuidei ao extremo. Eu lavava as minhas mãos a cada 1 hora. Se eu saísse de casa, eu entrava em casa, tirava toda a minha roupa, lavava toda ela, não tocava em nada dentro de casa. Eu não queria, não só a mim contaminar, mas os gêmeos, né, os irmãos sabem que eles são do grupo de risco. Eles têm a questão da síndrome deles, e uma das áreas que a síndrome ataca é o pulmão. Então eles são um altíssimo grupo de risco. Então a gente cuidando com eles, né? No início da pandemia, nós tínhamos um cuidado muito grande, porque a gente não queria se contaminar. Assim também é quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e começa a andar com o Senhor. A gente não quer se contaminar. A gente tem um cuidado muito grande com tudo que está à minha volta. Eu começo a deixar coisas que eu tinha como prática na minha vida e começo a não ter mais. Eu começo a vivenciar agora o momento de entender que a morte está à porta. Assim como no pecado, eu sei que a morte eterna está à porta. E por causa do temor da morte e da Covid, eu então começo eu comecei a me cuidar de uma forma extrema em relação
a contaminação que podia vir de fora para dentro da minha vida. Em relação ao pecado, a mesma coisa. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a deixar muitas coisas. A gente começa a se cuidar de uma forma muito tremenda. Aí um segundo momento, um segundo estágio, como eu vou para dentro de casa e agora eu não estou mais me misturando com as coisas do mundo, eu começo a ser alguém, eu me isolo, das coisas do mundo e começo a viver uma vida mais recatada dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu começo a valorizar coisas que antes eu não valorizava muito. Meus filhos, meu casamento, o meu relacionamento familiar. Eu começo agora, no início da pandemia, foi assim com você e comigo também, a gente começou a assistir tudo que era live, tudo que era pregação, começamos a ler um monte de livro. Aí a gente começou bem no negócio, porque eu me afastei das coisas do mundo, comecei agora a ter uma busca da presença do Senhor, ainda por causa do temor da morte, ainda por causa do medo que eu tinha de morrer. Aí vem o terceiro estágio, no tempo da pandemia. Foi que com o tempo eu comecei a sentir falta das coisas do mundo. Primeira semana, segunda, o primeiro mês foi bem dentro de casa. Mas a partir do segundo mês eu já comecei a sentir falta de algumas coisas do mundo. Eu não estou falando de coisas ilícitas. Mas você sentiu falta de comer alguma comida que você gostava de comer em algum restaurante? Você sentiu falta de ir passear em algum lugar que você costumeiramente ia? E aquilo começou a ser gerado no coração um desejo de voltar a fazer as coisas que fazia antes. Este terceiro estágio também é o estágio do pecado. A gente se afasta do mundo para não se contaminar. A gente começa a buscar as coisas do Senhor. Mas aí, ao pouco, a gente começa a sentir falta daquilo que a gente fazia antes. A gente começa a sentir desejos, coisas lícitas, que tinham no mundo, mas agora dentro do meu lar, dentro da minha casa, não existem mais. Eu falei da comida. A minha esposa, a Mara, ela ama sushi. Ela é apaixonada por sushi. E cada 2 meses eu levava ela num rodízio de sushi. Mas ela estava doente já, está doente por causa de um sushi. Ela disse que esses que a gente compra de pronta entrega não satisfaz a vontade dela. Ela tem que ir para um rodízio. É errado? Não, não é. Mas é dessa forma que o inimigo vai fazendo conosco em relação ao pecado da nossa vida. Aquilo que nós nos afastamos no início da nossa caminhada com o Senhor, a gente não era tão ruim assim. Eu começo a sentir falta. Aí vem o quarto estágio. E quando eu começo a sentir falta, nesse quarto estágio eu começo a perceber que não é todo mundo que morre. Assim foi com a Covid. Num quarto momento a gente começou a perceber que as pessoas, não é todo mundo assim que está morrendo. Pelo contrário, quem está pegando Covid, há uma porcentagem grande de pessoas que não estão morrendo. Aí veio aquela fala, para os jovens, que dizendo assim que, olha, só morre acima de 60 anos. Aí quando chega essa quarta fase, começa a ser gerado dentro de mim e de você um sentimento de segurança. Não há problema sair de casa. Não há problema continuar vivendo aquilo que eu vivia. E aí começa a ser gerado dentro de mim uma segurança. Começa a diminuir o medo da morte. Ou achar que eu vou ter controle sobre ela. O pecado faz a mesma coisa. A tentação faz a mesma coisa. Quando eu começo dentro de mim ter uma certa segurança. Não, eu não vou morrer ainda. Quem sabe mais no final da minha vida eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus erros. E aí não tem problema. Deus é um Deus tão bondoso. Vai me perdoar. E eu começo a gerar dentro de mim uma segurança de voltar para as coisas que eu fazia antes. E aí, no quinto estágio, é quando eu começo a arriscar.
Eu tenho certeza que você antes não ia em diversos lugares. Hoje você já vai em muitos lugares. Eu não estou falando aqui de quem precisa trabalhar, né? Também o pessoal da internet, quem precisa trabalhar. A gente sabe da necessidade, não é disso que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que hoje você não mais evita os lugares que você evitou no início. Hoje você vai, tomando até menos cuidado do que tomava antes. Porque parece que a morte está ficando mais distante. Assim também é o pecado na minha vida e na tua vida. A morte eterna parece que vai ficando distante. A gente começa a andar com Deus, a gente começa a sentir falta das coisas do mundo, e a gente começa a perceber que, olha, não tem tanto problema eu errar uma coisinha aqui ou outra ali. Parece que a morte eterna vai ficando distante. E acaba, usando a expressão que a Bíblia usa, né? O temor do meu coração parece que vai sumindo. O temor não permanece mais em mim da mesma forma que estava no início. Se você for sincero com você mesmo, e eu preciso ser comigo, eu me lembro que quando eu me converti, irmão, meu Deus do céu, eu queria me tornar um santo. Não queria fazer mais nada errado. Com o tempo eu fui percebendo que naturalmente, muitos dos mesmos erros que eu praticava lá no passado, começaram a se tornar de novo presentes na minha vida. Não foi assim, da noite para o dia. É um processo. Se existe uma qualidade que o diabo tem contra mim, contra você, é paciência. Ele não tem pressa. Ele vai devagarzinho. Bem isso que nós estamos vivendo hoje. Todo o temor, todo o medo que existia antes, foi se perdendo. Agora parece que está aumentando de novo, né? Porque os casos aqui no Montemor estão crescendo muito, então as pessoas já estão começando a ter um pouquinho mais de cuidado. Mas por causa de novo do medo da morte. A Bíblia é tão clara, falando para mim e para você, que um dia nós vamos encontrar com o Senhor para sermos julgados por Ele. E nós, muitas e muitas vezes, assim como nós temos feito hoje no Brasil, eu não estou falando do resto do mundo porque eu não conheço a história de todo mundo, mas no Brasil, quantos e quantos casos vão crescendo, 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 por falta de zelo, por falta de ser desleixado com aquilo que foi dado como ordem. Houve casos, do Brasil de advogados que entraram com ação para não usar máscara. É regra. Houve caso aí que viralizou aí aquele cara lá, ele era desembargador, O desembargador lá que brigou com o policial. No outro caso lá, um engenheiro lá, questionando um guarda lá, um soldado, um policial, não sei o que ele era, e questionando, porque você não tem nem faculdade. E o cara tinha mais doutorado do que o próprio cara que estava falando que era engenheiro. As pessoas começam a se sentir seguras, e ao se sentir seguras, elas começam a arriscar mais. E aí chega o 6º estágio, e é o último, depois eu quero falar um pouquinho da palavra. Onde não tem mais medo da morte, já falei um pouquinho no 5, E é neste momento que o risco aumenta progressivamente. Por causa da autoconfiança, se arrisca mais. E assim também é com o pecado na minha vida e na tua vida. Talvez você deve estar pensando assim, pastor, a gente estava precisando de uma palavra que nos animasse. Queridos, a única palavra que eu e você precisamos ter claro no nosso coração é que se nós morremos hoje, precisa haver em mim e em você uma certeza de onde nós vamos. E muitos hoje têm brincado com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Agora eu não estou falando de Covid. Eu estou falando da sua vida de pecado. Quantos e quantos vão, tudo bem. Não é tão ruim assim. Não é tão errado assim. A palavra do Senhor conta um exemplo para nós, e eu quero falar disso, por isso o texto que eu usei ali, Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O grande problema meu e teu é que vai sendo gerado dentro de nós uma autoconfiança. Porque eu estou na casa do meu pai, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele faz por mim, então agora eu tenho liberdade.
Hoje, né, no meio evangélico, aí está falando a teologia da hipergraça. Tudo pode fazer, não tem nada errado. Tem uma pregação que eu já falei dela, acho que nunca preguei aqui. Mas quando fala ali de Coríntios, falando o que me é lícito, mas o que me convém, né? E não me convém. Ali o Senhor cita sempre 3 coisas. Eu procuro tomar isso como base na minha vida. Ele diz ali, não é pecado, o que me convém. Primeiro, não vai me prejudicar. Segundo, não vai deixar de glorificar o nome do meu Deus. E em terceiro, não vai fazer outro tropeçar. Paulo diz que a partir disso, tudo lhe convém. Desde que não lhe faça mal, não faça outro tropeçar. E não deixe de glorificar e exaltar o nome do Senhor. A partir daí, a avaliação que nós precisamos fazer. E o grande problema, como eu falei, vai sendo gerado dentro de nós essa autoconfiança. Isso não vai me acontecer. E aí, como eu disse no exemplo que eu falei antes no início, quando eu olhei para aquela mulher, ela tem 43 anos, uma criança de 12 anos, o Miguel, um rapazinho de 12 anos. E agora eles olhando para a vida e dizendo assim, a gente nunca imaginou que isso ia nos acontecer. Ficar sem o esposo, sem o pai, e agora não saber o que vai ser o próximo passo na vida. O problema é essa autoconfiança que vai sendo gerada dentro de nós. Lá em Marcos, se você quiser abrir comigo, Marcos 14, 29 a 31. Cito o exemplo do Pedro. Marcos 14, 29 a 31. Diz assim, Marcos 14, 29 a 31. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Você sabe como termina essa história? Quando Jesus está cuidando e falando para Pedro, Pedro, toma cuidado, Pedro. Toma cuidado, Pedro. Eu diz assim, os outros podem ser, eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Eu não. Aí Jesus diz, nessa noite ainda, Pedro, tu vai me negar. Eu não, Senhor. Eu não. Querido, não confie no teu julgamento. Não confie naquilo que você pensa. Não confie naquilo que você julga ser certo ou ser errado. Não confie nas tuas forças. Não confie. A grande fatalidade no caso do Pedro aqui, né? Lógico, depois ele se arrependeu, Deus restaurou, Jesus veio, né? Aí tem aquele texto, né? Quando fala, tu me amas, Pedro, né? E tal. A negação dele agora é revertida em bênção e cuidado para que ele seja alguém que iria cuidar das ovelhas do Senhor. Mas ele achava que ele não ia errar com Jesus. A autoconfiança me leva e te leva a cometermos pecado contra o nosso Deus. A autoconfiança hoje tem matado pessoas a convite, porque eles estão confiando que a saúde deles não vai ser afetada e eles não vão morrer por causa dessa doença. E aí muitas vezes até julga a culpa, né? Ou joga o cuidado para Deus. Deus me protege. É a mesma coisa que o Senhor fala aqui, Ele te protege contra o pecado. Eu quero falar disso no final, quando ali Ele fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Deus nos protege, mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor em diversos lugares vai dizer assim, cuida, fica atento. Em Tiago 4, quando o apóstolo Tiago escreve, quando ele vai falar ali da questão do diabo, vou até abrir aqui para ti, Aqui, Tiago, só achar aqui.
Tiago 4, a partir do versículo, acho que 7, se eu não me engano. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, o Tiago e outros, o Paulo escreve isso, o Pedro escreve isso. Ele está dizendo assim: olha, andar com Deus, a vida com Deus não é tão simples assim. Não é só alegria. Não é só viver no bem bom. Assim, vai haver choro, vai haver lamentação. Chore, se arrependa, muda de vida. Aquele mesmo sentimento que houve no teu e no meu coração quando nós encontramos Jesus pela primeira vez. E a gente disse assim: eu quero andar dessa forma. Isso tem que ser presente em nós. Mas da mesma forma que a pandemia e a Covid vai afrouxando os nossos cuidados com o tempo, assim da mesma forma a gente vai afrouxando em relação aos erros e aos pecados da nossa vida. E a gente começa a não mais temer. Quando o Tiago escreve, ele diz assim: olha, o diabo você resiste, mas o pecado foge dele. Diversos outros textos, até na continuação de 1 Coríntios 10 ali, ele já logo inicia o 14, ele dizendo assim: fugir da idolatria. E depois mais para baixo diz assim: ó, vocês têm que fugir das tentações. Jesus falou disso, Pedro escreveu sobre isso. Foge. Eu tenho uma expressão, eu já devo ter usado aqui, eu dizia sempre assim, né? Mais vale um covarde no céu do que um herói no inferno. Não acha que você vai conseguir vencer os teus pecados e as tuas tentações sozinho. Eu não estou dizendo que isso você tem que andar com alguém, não é isso. Mas é entender aquilo que o Senhor mesmo escreve ali no final de Coríntios 10, aliás, no versículo 13. Quando ele diz: eu vou cuidar para que vocês não sejam tentados além das vossas forças. Mas quando começa a ver dentro de mim e dentro de você uma autoconfiança, isso eu não erro. Ou começo a ter um conceito próprio. Isto é ou não pecado? Aí começa o meu risco. E eu começo agora a correr o risco da morte eterna. Porque eu agora não estou mais temendo como eu temia no início. Mas eu começo agora, talvez não é tanto assim. Irmãos, você ouve pregadores aí, tem ouvido muitos pregadores nesses últimos tempos, né? Alguns que estão aí a favor dessa teologia da hipergraça. Mas assim, não, nada está errado. O Senhor já perdoou todas as coisas. Mas aí tem o Tiago falando, tem o Paulo dizendo assim: olha, o que aconteceu lá com aquele povo no deserto é exemplo para nós. É exemplo. Por isso se esforça, fique atento. Seja zeloso com as coisas do Senhor, seja zeloso com a tua vida. Não se contamine, né? O Paulo usa essa expressão, com as coisas do mundo, não se contamine. Mas cada dia mais, eu e você, a gente vai relaxando. Quando a coisa pega, quando a coisa aperta, aí a gente fica atento de novo. E a gente diz: não, preciso me cuidar. Por isso eu queria ser hoje aqui para ti, nessa manhã, para esses irmãos que estão nos assistindo. Eu quero ser esse sinal de alerta para você. E perguntar para você, como é que você tem se relacionado na tua vida, em todas as áreas? Como é que você tem se posicionado? Como eu falei antes, ali no versículo 12, ele diz assim: aquele que pensa está de pé. Será que você hoje não tem esse sentimento que você está de pé com Deus? Será que não há de repente dentro de você um sentimento assim: não, eu estou vivendo tudo certinho, nada está errado na minha vida? Não, eu até cometo uma coisinha aqui, outra ali, mas nada assim exagerado.
Aí começa a soberba do coração, aonde achar que, puxa, não estou tão ruim assim. Sabe por que é tão fácil a gente apontar o pecado dos outros? E a gente gosta de fazer isso? Você sabe qual é o segredo? Que quando eu aponto o pecado do outro e revelo o pecado do outro, há um sentimento dentro de mim dizendo assim, eu não sou tão ruim assim. Eu não erro tanto assim. Então há um desejo em mim de apontar o erro dos outros. E eu esqueço que para Deus, o Senhor diz que o Senhor nos colocou todos na mesma situação. Todos na situação de pecado. Então não há pecadinho e pecadão, todos nós estamos errados. Se a gente pensar mal de alguém, diz a Bíblia que já pecou. Se eu falar mal de alguém, diz a Bíblia que já pecou. Se eu assassinar alguém, diz a Bíblia que já pecou. É tudo pecado. Mas, para o meu alto ego, eu gosto de apontar o erro do outro. Quando eu aponto o erro do outro, eu estou dizendo para mim mesmo assim, eu não sou tão ruim assim. E aí eu declaro o perdão da vida de Deus na vida dele. Ó, Deus vai perdoar ele. Bom, se perdoa ele com esse pecado tão grande, o meu Deus também perdoa. E aí eu vou tendo uma falsa sensação de segurança. Eu começo a me sentir seguro. E no dia que eu morrer, o Senhor vai me receber no reino eterno. Pastor, salvação é pela graça. Sim, eu sei disso. É entregar a vida para Jesus. Mas o Senhor diz que nós não podemos viver uma vida aqui nessa terra, andando da forma como que nós andávamos. Por quê? Porque isso vai demonstrar o amor que eu tenho pelo meu Deus. Eu não devo afastar-me das coisas que me contaminam. No mundo, o pecado, seja o que for, eu não devo me afastar simplesmente por medo da morte. Mas eu devo me afastar, porque eu estou na casa do meu Deus. Eu ando com o meu Deus. Eu não estou falando de templo aqui. Estou falando de se tornar filho do Senhor. A Júlia está aqui, eu vou dar um exemplo dela. Depois ela vai brigar comigo em casa, porque sempre faz isso. Todos os filhos de pastor é assim. Quando a Júlia chegou na nossa casa, eu fiz uma pregação sobre isso depois de 6 meses que ela estava em casa. Ela tinha muito medo de confessar os erros dela, ou até de errar conosco. Porque ela saiu de um lugar, foi tirada de um lugar e foi colocada na casa do pai. E agora ela tinha um temor muito grande de errar com o pai e a mãe, porque senão ela poderia voltar para aquele lugar. Ela era criança ainda. Mas isso era muito forte a reação dela. O mês que ela estava em casa, certo dia, chegou às paredes de casa, os azulejos, tudo com giz de cera, assim, coraçãozinho rosado. Todos os azulejos. A Juliana já tinha aí seus 13, 14 anos, os meninos nunca tinham desenhado coração na vida. Aí chamei a Júlia para conversar. Júlia, foi você que fez isso? Não fui eu. Ela tinha 8 aninhos na época, 7 para 8. Não fui eu. Júlia, os meninos não sabem desenhar coração. Eles tinham 6 anos. E a Juliana já tinha seus... Não desenhava mais na parede, né? Há muito tempo já, 13 anos. Falei, Júlia, foi você. Não fui eu. E aí a gente foi, né, imprensando ela, até que ela disse, sim, fui eu. Mas vocês não vão me levar de volta, né? Mas com o tempo a Júlia percebeu que o pai e a mãe, eles são meio... Eu não estou dizendo que eu sou assim, mas eu sei que o Pai Eterno é. São bondosos. Deixam coisas passar. Todo pai e mãe é assim. Aí com o tempo vai sendo gerado no coração uma certa liberdade dentro da casa do pai. E aí eu acabo perdendo o temor que eu tinha. Usando o exemplo dela, né? Depois você me perdoa, tá? Eu perco o temor de voltar de onde eu vim. Porque eu vou me acostumando com aquilo. Eu vou vivendo na casa do meu pai, vivendo bem bom. Há situações difíceis, há situações complicadas, sim, há. Mas com o tempo, eu perco aquele temor que eu tinha no início.
Como eu falei antes, não deve ser o temor que nos sustenta, mas deve ser um desejo sincero de agradar o coração do Pai. Uma vez conversando com os meus filhos, eu disse para eles assim: filhos, nada que vocês fizerem vai aumentar ou diminuir o meu amor por vocês. Eu amo vocês. Vocês podem cometer o pior erro que vocês fizerem, mas eu vou continuar amando vocês. Lembra da história do filho pródigo na Bíblia? Lá em Lucas 17, quando conta a história que o pai deu tudo que o filho pediu, depois o filho voltou, se arrependeu, o pai devolveu para ele tudo que ele tinha. O amor não muda. O amor de Deus não muda para a tua vida, nunca. Você errando ou acertando, Ele vai continuar te amando do jeito que você é. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz que quando nós erramos, o nosso Pai se entristece conosco. O amor de Deus nunca vai mudar. Mas eu e você podemos entristecer o coração do nosso Pai. Eu e você podemos decepcionar o nosso Pai. Às vezes naquilo que Ele espera de nós, naquilo que Ele aguarda de nós. O amor dele não muda, mas a decepção dele, sim. Assim também é com os nossos filhos. Eu falei para os meus filhos, eu disse assim: olha, vocês, o amor não vai mudar. Eu vou continuar amando vocês em tudo que vocês fizerem, acertando ou errando. Não é quem acerta mais que ama mais. Não é quem erra mais que ama menos. Não existe isso com Deus e nem conosco como pais. Mas a decepção, sim. A gente se decepciona com os nossos filhos. A gente espera uma atitude deles. E às vezes eles não têm essa atitude para conosco. Assim também é com Deus. Deus espera algo da nossa parte. E nós muitas vezes não correspondemos da forma com que Ele espera de mim e de você. Eu queria encerrar com o versículo 13, quando diz ali, vou ler para você, 1 Coríntios 10, 13, não vou citar só a parte dele, quero citar todo ele. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu e você temos um Deus que nos promete que nós nunca seremos tentados, além das nossas próprias forças, que nós naturalmente não temos. O que nós precisamos entender dentro desse texto é que o Senhor, precisamos olhar todo o contexto, quando Ele vai dizer assim: olha, você é fraco. Ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor nos faz forte. Nós precisamos entender que há uma promessa de um Pai que nos ama tanto, e dizendo assim: eu não vou permitir que vocês vão além daquilo que eu já lhes dei força para vocês suportarem. Mas não confiem em vocês mesmos. Não confie em você mesmo, naquilo que você tem vivido. Não confie nos teus conceitos e nos teus preconceitos. Não confie. Nós somos muito dos achismos, a gente acha muita coisa. E há uma geração hoje, eu não falo só dos jovens, mas como um todo, uma geração de crente hoje que acha muita coisa. Que acha. Talvez é assim, talvez é assado, talvez é daquele outro. E hoje na internet a gente acha de tudo se falando, né? É gente defendendo tudo que você quiser defender da teologia. Hoje tem gente defendendo. E usa a Bíblia para defender. Mas se você vai olhar bem para a vida dessas pessoas, estão vivendo uma vida completamente errada. Eu tenho acompanhado um pastor lá do Nordeste, lá, o Anderson. Ele é todo tatuado assim, não sei se alguém já viu ele. E ele levanta crítica fortemente contra a prostituição no meio de pastores, de líderes de igreja e da igreja. Ele bate forte. Mas eu fico escandalizado. E toda semana tem um caso novo. De algum pastor que saiu com alguma ovelhinha e que largou a mulher. E eu olho aqui e falo: Senhor da glória. Não, mas isso é permitido. Isso pode. Isso não é errado.
Eu acompanhei um caso de um pastor assim lá no Rio Grande do Sul, quando era presidente dos pastores, onde ele tinha certeza que Deus falou que a mulher dele ia morrer e que ele ia ficar com a líder do louvor lá, que tinha 18 anos. Meu irmão, isso está errado, irmão. Não pode ser não. A mulher dele ficou doente, quase morreu, mas não morreu. Depois que ela voltou para casa, ele largou dela, porque Deus teve misericórdia, salvou ela, mas o plano que o Senhor tinha para ele era ficar com a menininha do louvor. É terrível isso. Acompanhei um filho de pastor, 19 anos. Pastor conhecido, famoso na cidade. Já tinha ido 5, 6 vezes para Jerusalém. A igreja dele era Catedral da Unção. Era esse o nome. Aí certo dia ligou o filho dele para querer conversar comigo. Ele pode vir, você pode vir antes do culto ali. Eu tinha horário, tinha culto à noite. Aí eu vou, pastor. Aí vi um jovem de 19 anos sentado na minha frente, chorando que nem criança, e dizendo assim: meu pai saiu conosco depois do culto, fomos comer uma pizza, voltou para casa, deixou a minha mãe e a mim, e aí falou que tinha esquecido alguma coisa na igreja. Ele foi na igreja, não foi na igreja, saiu de casa para ir para a igreja. No outro dia de manhã ele ligou de uma outra cidade que ele tinha largado a mulher, porque ele ficou com uma das membras lá, uma jovem também, que era casada, largou do marido, e aí tinha fugido. Aí um jovem de 19 anos na minha frente, assim, hoje ele é líder lá de uma igreja lá, é uma benção. Eu fui até padrinho do casamento dele depois, desse jovem. Ele dizendo assim para mim: pastor, eu fui traído 2 vezes. Eu fui traído pelo meu pai e pelo meu pastor. E chorava. Por quê? Porque a igreja, as pessoas na igreja vão se acostumando. Assim como no Brasil hoje as pessoas têm se acostumado com a Covid. Da mesma forma, eu e você precisamos nos cuidar. Que a gente vai se acostumando com o pecado. E não vai se tornando tão errado aquilo que eu faço. Cuida do que você tem vivido, cuida do que você tem passado. Olha para a realidade daquilo que você tem vivido hoje. A palavra do Senhor é muito clara. Resista ao diabo, sim, registra ele, repreenda ele, rejeita, vai expulsar demônio, manda ele sair porque você tem autoridade. Foge do pecado, foge da tentação, porque eu e você fomos feitos para agradar o coração do nosso Pai. Estamos na casa dele hoje para viver os sonhos dele e a vontade dele. Fomos colocados como filhos e podem receber o melhor dele. Mas para isso, não podem se acostumar com a vida que tem. Deus permitiu você e eu vivemos num tempo, percebemos que nós podemos ser diferentes. A gente pode viver mais caseiro, a gente pode ter mais relacionamento com pessoas íntimas nossas. A gente não precisa do grande mundo para poder viver. Mas cuida naquilo que você tem deixado passar na tua vida. Eu quero convidar você nessa manhã, é você que está nos assistindo, a orar, se apresentar diante do Senhor. Como você tem se relacionado verdadeiramente com o teu Senhor, com o teu Deus? Você tem agradado o coração dele com as tuas atitudes, com os teus pensamentos? Ou você tem alguém que tem entristecido o Pai, cada dia mais, com aquilo que você realiza, com aquilo que você faz? Por favor, se coloque de pé. Pensa um pouquinho nisso tudo que você ouviu agora nessa manhã. Será que, como Pedro, você não tem andado numa autoconfiança em relação à tua vida com o Senhor? Pensa um pouquinho no tempo que você conheceu Jesus, as decisões que você tomou naquela época,
Paulo escreve ali em Coríntios, no capítulo 10, dizendo assim: o que esse povo viveu no deserto foi exemplo para nós. Mais para frente ele vai dizer assim: olha, nós que estamos chegando no final dos tempos, para nós ainda é mais importante como você tem se posicionado na tua vida, em relação à tua família, em relação ao teu casamento, em relação aos teus filhos. Como você tem se posicionado? Como você tem se posicionado em relação às pessoas que estão à tua volta? Será que não tem sido mais fácil para você ver o erro dos outros do que enxergar o teu próprio? Jeremias escreve: maldito o homem que confia no homem e confia no seu próprio coração. Não confie em você mesmo. Não confie naquilo que você sabe, naquilo que você acha que sabe. O apóstolo Paulo escreve ali em Coríntios 10, 12, 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Para que você não tenha pensado em estar de pé, está correndo um risco de cair. Você tem vivido a tua vida. Como eu falei, não quero que você se desvie, se afaste do pecado, da contaminação do mundo, simplesmente por medo da morte, o temor da morte eterna. Mas que você se disponha a se desviar das coisas do mundo, porque você é alguém que quer agradar o teu Pai, não quer entristecê-lo. Você quer satisfazer o seu coração, você quer alegrar o seu coração. Você tem algo a dizer para o Senhor aí, que você reconhece nessa manhã que você tem errado com isso? Fale para Ele, peça perdão a Ele. Nenhum de nós tem direito de saber ou de conhecer o que você erra, o que você faz. Isso não nos cabe. Mas você e eu precisamos sempre nos lembrar que somente pela força do Senhor é que nós teremos condições de não cairmos nas tentações que o maligno vai lançando contra nós. Uma promessa do Senhor foi dada a mim e a você. Precisamos andar dessa forma. Senhor, eu quero, Pai, apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos nessa manhã diante de Ti. Senhor, eu, Pai, sei o quanto ruim sou, Pai. Senhor, eu sei o quanto falho sou, Deus. Senhor, e o quanto muitas e muitas vezes, Senhor, acabo vindo e cometendo erros, Senhor, que já no passado eu já disse para Ti que não mais cometeria. Mas, Senhor, acabo novamente errando. Pois, Senhor, Tu sabes da minha limitação, da minha fraqueza, mas principalmente, às vezes, da minha autoconfiança, Senhor. Pai, assim também eu rogo por mim e pela vida dos meus irmãos e irmãs, Pai, cada um deles. Senhor, aqueles que hoje, nessa manhã, aqueles que estão também, Senhor, ouvindo e participando pela internet, Senhor, naquilo que eles confessam diante de Ti, Senhor, e reconhecem as suas falhas. Pai, traz um fortalecimento, Senhor. Ajuda eles, Senhor, a fugirem, como o apóstolo Paulo nos lembra. Ajuda, Senhor, a eles deixarem, como a palavra nos lembra. Senhor, ajuda-nos nisso, ó Pai. Eu clamo, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, e rogo a Ti, Deus, que venhas nos fortalecer cada dia mais, e que a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos, Pai, a vida da nossa igreja, Pai, possa ser algo que alegre o Teu coração, Senhor. Não venha entristecer o Teu espírito, mas pelo contrário, Senhor, gere alegria, satisfação, prazer, Deus, naquilo que nós vamos vivendo diante de Ti e vivendo neste mundo, ó Pai. Pois ainda, como diz a palavra, não fomos tirados daqui. Pelo contrário, Senhor, aqui ainda estamos em João 17, Senhor, a palavra, quando Jesus ali faz a oração sacerdotal, Ele clama: Pai, não tira eles do mundo, mas, Senhor, guarda eles do mal. Senhor, é isso que nós temos que viver e precisamos viver, Senhor, ser guardados por Ti de toda armadilha e de todo engano. Mas para isso, Senhor, precisa haver em nós a palavra que o Tiago escreve:
se humilhem, reconheçam suas fraquezas, reconheçam seus erros, para que o Senhor possa entrar com providência. A promessa tua, Senhor, nós cremos nessa promessa e queremos vivenciá-la cada dia mais. Senhor, vem nos fortalecer, vem, Senhor, nos animar e transformar, Pai, tudo aquilo que temos vivido até aqui, de tal forma, Deus, que a tua bênção seja plena e completa. Mas acima de tudo, Senhor, que haja alegria no teu coração, Pai, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós também oramos, Deus, a favor da nossa cidade. Senhor, aqui na nossa igreja, Senhor, já alguns casos, Senhor, já há de confirmação, Senhor, de Covid. Pai, no nome de Jesus, vai guardando, Senhor, vai protegendo cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs. Guarda-nos, Senhor, também, Pai, nos protegendo, ó Deus, de toda armadilha, de todo engano, Senhor, de tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, Pai. Nós repreendemos, rejeitamos em nome de Jesus. Clamamos, Deus, para que a tua bênção venha sobre a nossa cidade. Dia a dia, Senhor, os casos têm aumentado, Senhor, de uma forma muito grande. As mortes, Senhor, têm aumentado. Mas, Pai, nós queremos confiar a nossa cidade em tuas mãos. Para que tu, ó Deus, sejas Senhor. Tu sejas o Senhor, Pai. Não damos aqui nenhuma legalidade e nem autoridade, Senhor, para o maligno. E declaramos, esta cidade, Senhor, está sujeita em tuas mãos. Realiza, Deus, da melhor forma aquilo, Senhor, que tu tens reservado e preparado, Senhor, para cada um de nós. Oramos, Senhor, também a favor das nossas autoridades, dando sabedoria, discernimento, estratégia. Oramos, Senhor, a favor, Pai, daqueles que estão na frente, Senhor, de combate, Pai. Senhor, médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, Senhor, Pai, os profissionais da saúde, Senhor, guarda eles, protege eles, Senhor. Ministra, Deus, a tua proteção, para o louvor da tua glória, Pai. Nós aguardamos, confiamos, Deus, sabemos que tu assim tens, mesmo que para nós hoje ainda é difícil perceber e entender o todo, sabemos, Pai, que tu tens o melhor reservado e assim será manifesto, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui nessa manhã. Que a tua boa mão, Senhor, nos leve, nos cuidando, nos guardando, nos protegendo. E a tua bênção, Pai, vá à nossa frente, nos conduzindo para a honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos.